Oi pessoal, bom dia, aqui é o Juliano, tudo bom? Eu quero falar nesse vídeo sobre produtividade. Agora no mês de outubro de 2020, na mentoria Viver de Tradução, eu dei algumas aulas explicando sobre como a gente pode traduzir mais rápido, como a gente pode aumentar nossa velocidade e aí fazer mais palavras por dia, consequentemente tendo uma renda maior ou até tendo mais tempo livre para fazer outras coisas. Então, uma das coisas que eu mencionei, claro, foi atalhos no teclado que a gente pode usar para acelerar a nossa digitação e tudo mais. Eu também falei sobre revisão de tradução de máquina e uma das coisas que eu falei foi reconhecimento de voz, certo? Eu já tinha ouvido uma palestra sobre isso em 2016 de uma tradutora americana, onde ela falava que ela nunca digitava nada, ela só falava, usava um programa de reconhecimento de voz, no caso chamado Dragon, que ele simplesmente escuta o que ela fala e transcreve tudo. E no final das contas, ela ia lá, fazia uma revisão do texto que foi transcrito e entregava a tradução. Assim, porque de fato é muito mais rápido você falar do que você digitar qualquer coisa, né? Claro que tem que ter uma certa habilidade para você saber o que dizer corretamente, para que o texto realmente fique fluido e que você não tenha que fazer tantas alterações assim no resultado final. Então eu mencionei essa possibilidade na minha aula da mentoria, mas assim, de fato eu nunca tinha usado muito e nem implementado esse sistema no meu método de trabalho. Eu já tinha tentado há uns 2 ou 3 anos usar o Google como reconhecimento de voz ou algum programa parecido na internet, mas eu não gostei do resultado, ou eu achei que foi muito lento, ou a curva de aprendizado eu não estava disposto a passar por ela, porque eu sempre fui um digitador muito rápido. Então eu pensei, pô, eu digito rápido já, né? Então não vou tentar mudar aqui meu paradigma para reconhecimento de voz. E também eu não queria aprender como é que eu ia usar essa ferramenta e tal, porque você tem que também indicar quais são as pontuações, vírgula, ponto, e programar, né, o software de tal forma que ele reconheça a sua voz mais e mais. Então, tinha algumas pesquisas que eu tinha feito, mas eu nunca fui adiante, nunca implementei. Mas agora na minha mentoria, né, eu falei disso e não fazer isso é até contraditório. Então eu mencionei essa possibilidade na aula, eu até mostrei um site que tinha sido recomendado a mim na semana anterior, chamado Speech Texter, que você realmente escolhe o idioma, você fala e ele digita tudo que você está falando, certo? Então eu testei esse Speech Texter, gostei bastante. Aí quando foi alguns dias depois dessa minha aula, eu recebi um trabalho de em torno de 5.500 palavras de espanhol para português, um material sobre uma política empresarial que os funcionários teriam que adotar a partir de então e tudo mais. Era um texto relativamente fácil, certo? E eu pensei, pô, eu vou agora testar aqui o reconhecimento de voz mais uma vez, né, para ver se finalmente eu me convenço. Porque assim, uma coisa é você escutar um webinário falando disso. Depois de alguns anos eu escutei outra palestra também de outra pessoa falando sobre reconhecimento de voz e tal. Mas você tem que escutar às vezes, muitas vezes, a pessoa falando a mesma coisa ou várias pessoas falando para você se convencer a implementar aquilo, né? Então, depois que eu mesmo falei, apesar de não ter implementado ainda na minha vida profissional, eu resolvi testar mais uma vez, né? E aí eu peguei esse texto de 5.500 palavras, tá? De espanhol. Uma coisa que eu faria normalmente em um dia inteiro de trabalho, uma manhã e uma tarde, eu terminaria tranquilamente. Mas o que aconteceu foi que eu comecei a ditar o texto, né? Eu estava lendo um texto em espanhol falando em português, certo? E o Speech Texter estava transcrevendo o meu áudio. No final das contas, eu copiei o texto transcrito para a ferramenta de tradução que estava sendo usada, uma ferramenta online. Fui fazendo algumas alterações, colocando vírgula, algum ponto, alguma coisa assim, alguma palavra que não foi reconhecida direito. E no final eu terminei isso em apenas uma tarde. Quer dizer, eu terminei um trabalho de um dia inteiro
em apenas meio dia de trabalho. Isso aí aumentou minha produtividade absurdamente. Então eu adorei o resultado, eu estou usando já faz 2 semanas que nas minhas traduções eu estou usando esse programa, esse site para transcrever a minha fala, né? E usar nas ferramentas de tradução, ou no Word, ou no Excel, onde quer que eu esteja traduzindo. Então é mais uma dica aí para vocês, usem o reconhecimento de voz, testem. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo alguns outros casos, né, que eu vi, o pessoal compartilhou no Facebook, no LinkedIn. Você pode usar o Gmail para fazer transcrição de áudio, certo? Você fala e ele transcreve, eu vou botar um link aqui na descrição. Também vi um caso aqui de uma ferramenta de tradução, o WordFast, com isso já integrado, em que o cara estava traduzindo um texto de português para francês, então ele estava ditando em francês a tradução, e aí já estava aparecendo lá no WordFast a transcrição. Também tem o Dragon, que pelo que eu ouvi falar não reconhece português ainda. Tem esse Speech Texter, que reconhece muitos idiomas. Então você tem aí realmente uma gama de possibilidades para usar. Tem o Gmail, tem o Speech Texter, tem o WordFast, tem o Dragon, tem vários. Eu acho que tem bem mais, né? Você pesquise aí. Eu, por enquanto, tenho usado o Speech Texter, é um site da internet, e eu estou gostando do resultado, tá? É isso aí, você não precisa mais digitar rápido, você pode apenas falar e o computador vai transcrever para você e depois você revisa e fica tudo legal. Agora sim, isso é legal ser feito se você já tiver uma certa habilidade. Você vai ler uma frase, você pensa como é a tradução e você fala. Você não pode ficar gaguejando, não pode ficar repetindo palavras. Claro, você pode falar de outra forma, mas aí você vai ver que na transcrição final você vai ter algumas frases que você vai ter que suprimir, né? Porque você talvez tenha falado uma tradução errada. Então você tem que ter uma certa habilidade para realmente falar a coisa certa que você quer que esteja na tradução. Você tem que ficar calado, você tem que abrir a boca em momentos precisos. Então você pode pesquisar no dicionário, claro. Você pode fazer tudo isso ainda que você faria digitando, só que agora falando. E falando de tal forma que no final você tenha um texto aí transcrito que represente quase corretamente a sua tradução, que depois você vai revisar e vai ficar o resultado final. Então, para mim, eu já fiz isso nas últimas semanas, em algumas traduções, aumentou minha produtividade e eu vou digitar agora o mínimo possível, realmente. Fica a dica aí para vocês, galera. Aumentem a produtividade de vocês, traduzam mais, seja através de atalhos, seja através de revisão de tradução de máquina, e agora com a possibilidade também de reconhecimento de voz. Na verdade, uma possibilidade já antiga, que eu só estou implementando agora em 2020, e vou ter muito mais tempo para fazer outras coisas. É isso aí, aproveitem a dica e vamos em frente, vamos traduzir com produtividade e bastante eficiência.